Agora sim, queria convidar você a fechar seus olhos aí no seu lugar. Jesus, nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Nós oramos para que a Sua presença invada esse lugar e o Teu Espírito fala ao nosso coração. Queremos ouvir a Sua voz nessa noite, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Toma o Teu lugar e fala aos nossos corações os Teus segredos. Queremos conhecer quem Tu és, detalhes da Tua beleza, dos Teus atributos. Nós queremos conhecer quem o Senhor realmente é, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome. Nós exaltamos o Teu nome. Pois apenas uma canção não é o que queres. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, mais que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Sim, Jesus, nós exaltamos Tua presença nesse lugar. Amém. Boa noite, eu queria compartilhar com vocês a quarta palavra dessa série de mensagens sobre louvor e adoração. E a primeira começou com o pastor Jaziel, nós tivemos duas do seminário de louvor e adoração. E agora eu queria compartilhar com vocês acerca do Salmo 149. Eu queria convidar você a abrir junto comigo o Salmo 149. Diz assim: Aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos
cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Bom, pessoal, eu acho que o tema adoração é muito importante, porque a gente lida com adoração no nosso cotidiano e muitas vezes a gente nem conhece aquilo que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, por exemplo, hoje a gente teve um momento de adoração aqui, mais cedo, que Abner e Dayana conduziram. Às vezes a gente levanta as nossas mãos e nem sabe por que a gente está levantando. Às vezes a gente canta uma canção, canta todo mundo junto, nem sabe por que está cantando. Às vezes a gente canta em línguas e nem sabe por que é importante cantar em línguas. Então, eu acho que esse seminário de adoração, essa série de mensagens, ela foi muito importante para falar no nosso coração de, às vezes, coisas que a gente considera banais, que a gente considera já nosso cotidiano, mas que a gente não sabe do verdadeiro valor que isso tem. Então, a gente está aqui falando sobre adoração, louvor e adoração. Esse salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 149, ele faz parte dos últimos 5 salmos. Quando a gente se refere a salmo, a gente não fala o livro de salmos, salmos, a gente fala o salmo primeiro, não o capítulo primeiro de salmos. E aí, esse Salmo 149, ele faz parte dos últimos 5 capítulos que fecham o Salmo, e o nome desse Salmo, desse conjunto de Salmos, é Salmos de Aleluia. Por quê? Porque eles começam com Aleluia e fecham com Aleluia, os capítulos. A autoria desse Salmo que a gente acabou de ler, ela é desconhecida e não existe uma estrutura muito clara de como foi construída a poesia desse salmo. Talvez você não saiba, mas salmos são músicas e poesias. Então, existe uma métrica para a feitura desses salmos, dessas músicas. Muito obrigado, meu amigo Josietes. E esse Salmo 149, não se sabe ao certo quem foi que fez ele. Mas, pelos estudos, se desconfia que esse salmo aqui, ele foi escrito no período em que Israel estava sob liderança de Neemias, voltando do exílio da Babilônia, para reconstruir e voltar para Israel, para sua terra, fazendo Deus justiça sobre a Babilônia. Esse salmo ele era cantado pelo povo de Israel em suas principais festas, e era um cântico de alegria. Não era algo lido, como a gente lê hoje em dia. Eles cantavam e cantavam com instrumentos percussivos e algo assim de alegria, que trazia louvor ao Senhor pela sua vitória. Então, eu queria trabalhar com vocês 2 partes que esse salmo é dividida. A primeira delas fala sobre como louvar ao Senhor, do versículo 1 até o versículo 5. A partir do versículo 6, a gente fala sobre o louvor como uma arma de batalha. Beleza? Então, eu queria que a gente lesse novamente os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Então, não sei se para vocês é muito claro, mas muitas vezes a gente confunde o significado de louvor e adoração e a gente coloca os dois no mesmo barco como se fossem sinônimos. Então, vamos ter agora um momento de louvor e adoração. Até tem uma palavra de Fábio Bravo no YouTube, na família Dizascope, que ele fala sobre o que é louvor. E ele brinca que louvor e adoração para alguns crentes é como se fosse nome e sobrenome. Vamos para a conferência de louvor e adoração. Vamos para o seminário de louvor e adoração. Mas cada uma dessas palavras, no original,
tem um significado diferente. E é isso que eu queria ver com vocês. Esse salmo ele fala sobre louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Embora pareçam palavras, a mesma palavra para a mesma coisa, elas possuem significados diferentes, louvor e adoração. Louvar significa exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, pelas suas maravilhosas obras. É interessante que louvar na Bíblia tem uma íntima ligação com o sentimento de gratidão. Quando eu louvo ao Senhor, é porque eu sou grato por alguma coisa que Ele fez. E não simplesmente quando eu toco uma música. Não, é o nosso coração. O louvor parte primeiro do nosso coração. Mas, geralmente, o louvor, ele é acompanhado de música e de dança na Bíblia. Principalmente nos Salmos a gente vê esses detalhes. Já a adoração fala sobre uma resposta íntima do nosso ser sobre quem Deus é. A adoração é uma resposta genuína a quem Deus é. Tem muito mais a ver com gratidão. Louvor tem a ver com... tem muito mais a ver com devoção. Louvor tem a ver com gratidão. Eu sou grato pelo que Deus fez. Geralmente, quando a gente vê louvor no livro de Salmos, significa que Deus deu vitória ao povo de Israel em suas batalhas, em sua grande maioria das vezes. E a gente vê aqui o sentimento de gratidão. Deus, muito obrigado porque o Senhor me fez vencer essa batalha do povo de Israel. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe de volta para essa terra. Toda a honra e glória para o Senhor. Já quando a gente vê adoração, o termo adoração, a gente não necessariamente tem a música envolvida. Não necessariamente a gente tem algo assim palpável, mas um sentimento de devoção. Senhor, eu me rendo porque Tu és o Rei, Tu és digno, Tu és tudo. Então, tudo que eu fizer vai ser para exaltar o Teu nome. Então, a adoração é mais do que apenas um ambiente do culto. A adoração faz parte do nosso cotidiano. A adoração ela é quando a gente está no trabalho, quando a gente está na faculdade, como a gente lida com as pessoas, como a gente se porta nos nossos negócios, se a gente está filando na prova ou não. Enfim, a adoração é uma postura interna de rendição ao Senhor em todas as áreas. Então, a adoração não é um momento do culto onde a gente prepara para a palavra. Embora é um momento muito importante, a gente ter esse momento de preparação do nosso coração, de rendição. Mas isso não é adoração. Isso pode ser louvor. Porque com louvor eu engrandeço o nome do Senhor e através disso o meu coração ele é amolecido e eu consigo chegar a esse lugar de sensibilidade à palavra do Senhor. A adoração, na verdade, ela é um chamado para todos os crentes. A adoração é uma resposta a partir do momento em que eu me torno filho de Deus. Quando eu me torno filho de Deus, as escamas elas caem dos meus olhos e eu consigo ver que eu não sou essa última bolacha do pacote. Eu não sou esse negócio todo, tenho essa pompa. Não, pelo contrário, eu sou muito ruim. Mas Deus é bom, Deus é grande. E através desse sentimento, eu chego nesse lugar de adoração. A adoração é um chamado para todos os crentes no nosso cotidiano. E como eu falei, o louvor tem uma íntima relação com festejar aquilo que Deus fez. A vitória que Ele deu. Israel, ele tinha por sua cultura muita festa. A gente tem festa dos tabernáculos, tem a Páscoa, a festa da passagem. A gente tem várias festas pela Bíblia. Isso porque eles sabiam do valor que tinha de eu entregar a glória, glorificar o nome de Deus. E a gente
como igreja, a gente recebe essa herança de Israel. Porque a igreja nasceu lá em Israel, dos judeus. Então a gente recebe essa herança festiva e tudo. Mais um pouquinho para frente, eu vou falar com vocês que a gente perdeu um pouquinho disso na nossa história. Às vezes a música se tornou muito chata na igreja. Aquela música sacra, de ópera, aquela música... Vocês sabem, quando a gente estuda história, a gente vê isso aí. Mas a música na igreja, no cotidiano da igreja, principalmente da igreja primitiva, tinha uma íntima relação com a gratidão, expressando minha gratidão ao Senhor. E, consequentemente, a gente não é grato com a música lenta, de contemplação. A gente é grato com a música, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Uma música mais agitada. Os flames aqui sabem muito bem o que é isso. Mas eu queria convidar você, flame, que está aqui, quando estiver nesse ambiente de adoração, de louvor ao nome do Senhor, pulando e agradecendo, que seu seu coração esteja no lugar certo. Que você saiba o que você está fazendo, não só pular por pular, não só dançar por dançar, porque é legal estar com a galera, mas de fato dizer, Deus, eu sou grato porque o Senhor me resgatou. Eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as palavras que tem na Bíblia que foram traduzidas por louvor e adoração. Às vezes a gente tem por louvor algo muito, muito simbólico. Não, é algo concreto. Eu louvo ao Senhor quando eu engrandeço ao Senhor batendo palma. Eu louvo ao Senhor quando eu engrandeço ao Senhor gritando. Eu louvo ao Senhor quando eu engrandeço ao Senhor me ajoelhando. E a gente vai ver que existem várias palavras que significaram louvor e adoração na Bíblia, ao decorrer da Bíblia. Então, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou falar aqui para vocês. Vou falar sobre as palavras que foram traduzidas por louvor. A primeira e a principal delas é halal. Halal, ela ocorre mais de 88 vezes e significa produzir um som claro. Outros significados são gabar-se, celebrar, elogiar com entusiasmo, se gloriar. E essa palavra deu origem à palavra que a gente conhece por aleluia. E nesse salmo específico, a gente tem aleluia no começo do salmo e no final do salmo. Outra palavra é hiluim. Ela é uma palavra derivada de halal e é uma celebração de ações de graças pelo término da colheita, com cânticos e danças de alegria. Então a gente vê aqui que são coisas objetivas. Eu elogiar o Senhor, halal. Halinho através de cânticos e de dança, eu engrandecer ao Senhor porque Ele deu a colheita. Terrilá é outra palavra também derivada de halal e ela dá ênfase a cantar, ao ato de eu engrandecer a Deus com a minha voz, cantando. Então, a gente vê aqui também uma coisa muito legal, que cantar não é para cantores, cantar é para o povo de Deus. A gente engrandece ao nome do Senhor, cantando com a nossa voz. Você pode achar que sua voz ela não é muito legal, que você não é muito afinado, que você não tem o dom. Mas aqui não fala, louve ao Senhor com cânticos aqueles que são afinados. Não, aqui fala, louvem ao Senhor com cântico. Um cântico novo, falando no começo desse salmo. Então eu queria convidar você, da próxima vez que o líder da oração estiver aqui, dizendo, vamos levantar nossa voz, vamos cantar ao Senhor. Levante sua voz, engrandeça ao Senhor com a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Outra palavra é shabak, que significa louvar em alta voz, praticamente gritar. Eu proclamar a grandeza do Senhor com o meu grito. Então a gente vê aqui que não é nada litúrgico, não é eu com a minha roupinha litúrgica, a minha bata, fazendo um canto gregoriano, não.
porque Deus me deu a vitória, eu vou lá e vou proclamar o nome do Senhor. Eu vou agradecer a Ele com as minhas forças. Eu vou agradecer a Ele com a minha voz. Isso é um convite para você, talvez, deixar o seu lugar um pouco religioso que muitas vezes a gente tem. De, poxa, essa pessoa aqui está cantando tão alto do meu lado. E ela é tão desafinada. Não, o convite é, todo mundo que tem voz, cante e exalte ao Senhor. Zamar significa dedilhar ou tocar cordas. Aqui a gente vê o acompanhamento de instrumentos musicais harmônicos e melódicos, de cordas. Então, outra forma de louvar o Senhor é com o nosso instrumento. Yadá já é outra palavra que significa confissão de agradecimento. Mas ela dá a entender de um louvor com gestos, um louvor com danças gestuais, levantar nossas mãos. Quando a gente levanta as nossas mãos, não é apenas para o pessoal da mídia tirar foto, não é para a menina ver que está no ângulo certo, Márcia, ver que você está ali no lugar certinho, ela vai tirar para postar no Instagram. Não, a gente levanta as nossas mãos simbolizando que Deus nos deu liberdade. E através dessa liberdade eu posso alcançar a presença dEle. Porque através do sangue de Jesus eu sou livre. Então eu queria convidar você a levantar a sua mão da próxima vez que alguém chamar. Pessoal, levante a mão aí, vamos exaltar o nome do Senhor. Existe uma palavra que é semelhante a essa, que significa todá, que significa a extensão das mãos. Já barak significa se ajoelhar em adoração, bendizer, abençoar. Essa é uma palavra muito comum também, barak, quando a gente fala sobre adoração. E é uma expressão física de, Senhor, você é maior que eu. Eu sou apenas o chão, eu mereço o chão. O Senhor é maior que eu sou teu servo. Barak significa literalmente, com ações, isso aí. No Novo Testamento, a gente tem algumas palavras também. No Novo Testamento, a gente vê que vem através do grego. E aí, eucaristém. Eucaristém também vem, daí deriva a palavra eucaristia. Dá uma ideia de um louvor com intimidade. Eulogem, e aí esse daqui, todo mundo sabe, elogio, vem de eulogem. Bendizer é o nome mais adequado para essa tradução, que tem a ver com eu elogiar uma pessoa, eu dizer que ela fez algo para mim, mas sem muita intimidade com aquela pessoa. Ainel é louvar a Deus, e psalô, tocar instrumentos de cordas. Então a gente vê aqui que o sentido de algumas palavras do Novo Testamento para do Antigo continua sendo os mesmos. Mas a gente traduziu essas palavras por louvar. Geralmente, por isso, porque louvar simboliza gratidão, a gente tem na nossa liturgia hoje em dia as músicas de celebração envolvendo o louvar. Por quê? É através da nossa dança, do nosso corpo que a gente exalta ao Senhor com felicidade porque Ele fez, alegres pelo que Ele fez por nós. Geralmente são músicas alegres, mas isso não é uma regra. Se eu tiver o que vai determinar meu coração, se eu estiver exaltando ao Senhor pelo que Ele fez, eu estou louvando ao Senhor, ok? E o nosso maior motivo de louvor deve ser porque Ele nos resgatou. Então hoje, através do nosso louvor moderno, até através das músicas que a gente toca na igreja, mas não só isso, em casa, onde você estiver, com seu coração grato sobre, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu Filho amado. Beleza, a gente viu um pouquinho sobre o que significa louvor. Então louvor é um ato, uma expressão gestual
interna, mas gestual de agradecimento. Já a adoração, a gente tem menos relatos da palavra adoração atuando. A gente tem menos palavras que classificam essa palavra. Mas essa tradução para o português que se tornou adoração. Mas vamos ver algumas palavras. A primeira delas no hebraico é abad. É uma palavra traduzida como trabalho. Você vê que aqui não tem nada a ver com música. Louvor tem um pouco mais a ver, tocar instrumentos, eu exaltar o nome do Senhor com minha voz, erguer minhas mãos. Mas abad é ministério, trabalho, serviço de Deus. Geralmente simbolizava o trabalho efetuado por escravos ou por empregados. Então, a gente consegue verificar aqui que, enquanto o louvor ele fala muito mais sobre uma expressão de gratidão, a adoração fala sobre, através do que o Senhor fez por mim, e eu posso louvá-lo por isso, através da sua salvação que Ele me deu, eu vou me render totalmente, eu vou trabalhar intensamente, eu vou me cansar. Isso é adoração. Essa daqui é um pouquinho mais difícil de pronunciar, shaká. É usada para descrever o ato específico da adoração. E aqui a gente vê a adoração envolvida com algo físico também. Se curvar, se submeter, ser reverente. Já no Novo Testamento, a gente vê duas palavras. Latreia, que é de onde vem a idolatria, vem de latreia, que significa estado de servidão, estado de adoração. E proskinel, que significa se encurvar, se prostrar para adorar. A gente vê que, nesse salmo aqui especificamente, eu queria que você abrisse comigo novamente, no versículo 3. Do 3 ao 6, fala: louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor se agrada do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Aqui a gente vê que o Senhor ele quer ser adorado de uma forma específica. Não cabe a mim determinar como o Senhor ele quer ser adorado. Ele estabelece o padrão de adoração na Bíblia. E aqui a gente vê exatamente como é que ele quer ser adorado. Existem outras formas, outros textos onde fala sobre outras formas de adoração. Mas aqui fala exatamente sobre sons de instrumentos musicais e de voz. E no meio da batalha, eu estar cantando enquanto eu estou guerreando. Nesse salmo a gente vê muito específico que o Senhor, Ele quer a nossa música. Adoração não é música, louvor não é música, mas está intimamente ligado com a música. Não tem como a gente desassociar disso na Bíblia. Até nessa palavra que eu mencionei, do Fábio Bravo, ele fala um pouco sobre isso, sobre muitas vezes antigamente a igreja colocava que a adoração era música. Depois de um tempo a gente disse, não, a adoração não é música. E aí qualquer coisa se tornou adoração. Mas hoje tem que estar na nossa mente que a adoração não é música, não é, ok. A gente viu aqui outras formas de adorar, outras formas de louvar o Senhor. Mas na Bíblia está intimamente ligado com a música. Está intimamente ligado. E não somente quem toca, não somente quem canta, mas quem está envolvido nesse ambiente de exaltação através dessa arte que é a música.
Então eu queria perguntar a vocês, existe uma forma certa de adorar o Senhor? Eu posso adorar do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser? Queria que você abrisse comigo no Salmo 29, 1 e 2. Fala: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Agora eu queria que você abrisse comigo em Salmo 136, versículo 26. Diz assim: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 96 agora, queria que você abrisse comigo. Salmo 96, 7 a 10. Diz assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei dele todas as terras. Dizei dele, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Vocês perceberam uma palavra aqui nesses 3 salmos que é muito comum? Tributai ao Senhor louvores, tributai a adoração. Tributai significa o quê? Tributo. Tributo é o quê? Nossa amiga Sandra aí fez direito, sabe o que é tributo. Direito tributário. Tributo é imposto. Você deve estar passando por isso agora, imposto de renda agora, né? Tributo é imposto. Aqui fala, tributai ao Senhor a glória que é devida. A gente não adora quando a gente quer, a gente não louva quando a gente quer. A gente louva ao Senhor porque Ele é digno. Louvor não é uma faculdade, não é algo que é facultativo, algo que eu quero fazer. Louvor é tributo, é imposto. É algo que o Senhor merece, porque Ele é Deus. Então, adorar não é uma opção, louvar não é uma opção para os filhos de Deus. A gente vê a expressão, todo ser que vive louve ao Senhor, mas a gente não tem o tributo do louvor daquelas pessoas, mas a gente tem o tributo do louvor dos filhos, o tributo do louvor de Israel. Então não é uma opção para quem é filho de Deus. As pessoas do mundo, elas podem não oferecer honra e glória a Deus. Às vezes até oferecem mais do que a gente. Mas para os filhos é mandamento, é tributo. Ele merece a honra que é devida a Ele. E eu já falei que no judaísmo a gente tinha momentos de celebração e de heranças culturais que permaneceram na igreja ao passar do tempo que a gente teve a instauração da igreja, do cristianismo e tal. Então, nessa herança cultural, o louvor e a adoração, através do cotidiano, da vida, de ofertas, enfim, mas da música, se fazia muito presente. O apóstolo Paulo, ao descrever como os efésios deveriam se portar, qual deveria ser a conduta deles, mencionou que eles deveriam ter uma cultura de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. E eu queria que você abrisse comigo aí agora, Efésios 5:15.
assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A gente aqui vê sobre uma cultura cotidiana, sobre algo que eles faziam externamente, vamos dizer assim. Sei que não é a palavra ideal, mas na vida secular, na vida cotidiana deles, vocês devem se portar não como aquelas pessoas do mundo, mas como pessoas que temem ao Senhor. Não vos embriagam com vinho. E aqui ele fala sobre algo específico, sobre a conduta de como eles deveriam se portar. Isso é aplicado a nós como igreja ainda hoje. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a gente fala sobre o cotidiano, sobre como se portar, sujeitando uns aos outros, confessando e tal, mas vocês se tratem com salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente vê algo muito específico aqui com a música. Mais uma vez, louvor e adoração não é música, mas louvor e adoração está muito perto da música. Está muito associado à música na Bíblia. E o que são essas três coisas? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, a gente até tem exemplos na Bíblia. São cânticos baseados em textos bíblicos. Hoje a gente tem alguns salmos que a gente canta na nossa Bíblia, ou nosso cotidiano. Quando tem uma música que ela é feita extraindo 100% da mensagem bíblica, daquela passagem, a gente tem um salmo. Por exemplo, tu és, exatamente mas não está literal, então acho que não se aplicaria. Não estou com algum exemplo na minha mente agora, mas deu para entender, né? Pai Nosso, literalmente o texto bíblico. Já hinos, a gente tem algo mais envolvendo a interpretação, a subjetividade. A gente tem nos hinos qual é o sentimento que a pessoa está sentindo naquele momento. Essa definição de hinos, a gente tem os hinos tradicionais, no inário, aqueles livros que a gente tem em igrejas tradicionais, mas também temos hinos que a gente canta aqui na igreja também hoje. Não é uma palavra muito usual. Vamos cantar o hino tal. Não, geralmente a gente não usa isso, mas queria que você entendesse o que é que Paulo está falando aqui. Ele falou sobre salmos, envolvendo texto bíblico, 100%. Hinos, que são canções compostas, e cânticos espirituais. E aqui no nosso salmo, que a gente leu no começo, Salmo 149, a gente viu que no começo dele tem cantar é um cântico novo. É um sinônimo de cânticos espirituais. Podem ser músicas novas, compostas na hora, músicas que a gente até acha bonita, pode, mas quase que 100% são músicas espontâneas, canções criadas do nosso íntimo. Canções que são tão expressivas, eu quero tanto expressar aquilo que eu sinto para o Senhor, que surge em mim um cântico novo. A gente vê alguns exemplos de músicas assim na Bíblia. E uma delas será eternamente lembrada, que é o Cântico de Moisés. Então, o cântico espiritual, ele é dado pelo Espírito. É um sentimento tão íntimo de gratidão, daquilo que eu sinto por Deus naquele momento, que eu quero expressar, que Ele capacita o meu interior a expressar com as minhas palavras aquilo que Ele quer.
é uma resposta plena, genuína, perante a beleza de Deus. Senhor, Tu és tão belo que o meu ser só tem uma resposta: oferecer ao Senhor meu cântico, minha canção, minha nova canção. E aqui a gente vê algo muito, infelizmente, cotidiano. Algumas pessoas, elas se apegam ao passado, como se fosse algo, no passado era tão bom, a gente tocava com violão desafinado, a gente tocava com 2 cordas no violão a menos, mas a presença vinha. Não, Deus, Ele não quer que você se apegue ao passado, Ele quer que você tenha um cântico novo no seu interior. Hoje, você ser capaz de oferecer. Se no passado era melhor, significa que no passado você tinha um cântico novo, melhor. Hoje, você precisa ter isso fluindo no seu interior. Então, a gente vê algumas pessoas apegadas a canções. Pô, a minha cançãozinha lá era tão legal quando era um chá com pão na bateria. Era tão legal quando tinha um sax na igreja e tal. Mano, Deus quer um cântico novo. Ele quer que hoje, com o que a gente tem hoje, com tecnologia, com telão, com iluminação, com o que quer que seja, não importa. O que importa é o nosso coração. Se no passado era melhor, é porque talvez o seu coração estava melhor naquele lugar de adoração. Talvez do seu interior fluía cântico novo naquela época e hoje não flui mais. Hoje talvez não tenha mais canções genuínas ao Senhor do seu interior. Então, o tempo passa, mas o Senhor quer de nós, independente da estrutura, independente da tecnologia, que nós tenhamos um cântico novo. Amém? E por fim, eu queria ler com vocês alguns salmos que falam sobre um cântico novo. Vamos abrir Salmo 133, do 1 ao 3. Diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. O que me chama a atenção aqui, obviamente, é tocai bem. Porque muitas vezes a gente quer oferecer nosso louvor de qualquer forma ao Senhor. Mas aqui fala de uma música boa. Não de um ensaio de qualquer jeito, para os que são do Ministério de Música aqui, sem pegar a música, sem ver exatamente como ela é. Fala Deus. Mas, isso aí. O Senhor, Ele quer que nós toquemos bem a Ele. Aqui fala. Queria que você abrisse comigo também Salmo 40, versículo do 1 ao 3. Diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro, no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aqui esse salmo ele é muito bonito porque ele está expressando exatamente aquilo que ele está sentindo. O Senhor me tirou da lama. O Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me colocou sobre a rocha. E por isso eu louvarei ao Senhor. Queria que você abrisse também Salmo 96, versículo 1 ao 4. Está no telão aí, vou ler. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. E para encerrar, eu queria ler com vocês Salmo 98,
que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Então, louvar não é facultativo. Sinto muito, mas você não louva porque você quer, ou não deveria. Talvez você não esteja cumprindo o chamado que Deus tem para a sua vida, de louvar a Ele. Mas louvar é uma resposta à grandeza de Deus, é tributo. Porque o Senhor é digno, eu louvo a Ele. Com minha voz, com as minhas palmas, com os meus gritos, com meu pulo, com a música que eu gosto, com a música que eu não gosto. Isso é mais desafiador. Quando você está num ambiente que é uma música que você não gosta, talvez você tenha mais dificuldade de entrar nesse ambiente de adoração. Mas não é porque a música é boa que você não vai louvar o Senhor. Louvar o Senhor é um mandamento. É do nosso cotidiano. Louvar é uma resposta. Adorar é, através do que o Senhor fez, do meu interior vai fluir isso aqui, porque o Senhor é muito grande. Louvar é aquilo que o Senhor faz, e por isso que eu engrandeço. Adorar é: Senhor, eu não sou nada, mas muito obrigado por ter me alcançado. Minha única resposta é me render. Minha única resposta é me render. Eu não vou conseguir terminar com vocês o resto do Salmo, por conta da hora, mas a última parte do capítulo fala sobre o louvor como uma arma de libertação. Através do louvor ao Senhor, Ele estabelece milagres nos ambientes. Quem sabe na próxima oportunidade a gente consegue trabalhar um pouco sobre isso. Mas eu queria desafiar você, queria convidar você a ficar de pé. Queria que você, Senhor, talvez não seja muito fácil para mim oferecer louvor ao Senhor como eu estou agora. Talvez eu não sinto que eu sou digno, talvez eu não sinto que isso é 100% verdade, ou talvez eu não quero nesse momento. Mas eu queria convidar você a fechar seus olhos e entrar nesse ambiente de rendição ao Senhor. Não por quem está aqui em cima, não porque eu seja alguma coisa, mas porque o Senhor é digno. Não é sobre uma pessoa, não é sobre um líder de adoração aqui, não é sobre uma música boa, mas porque o Senhor, Ele é digno da nossa adoração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, colocamos nos nossos corações rendidos a Ti nessa noite e queremos nos desafiar a entrar nesse ambiente de louvar o Teu nome, mesmo quando as circunstâncias não favorecem muitas vezes, mas o Senhor é digno do nosso louvor, independente se as coisas vão bem, se vão mal, mas somente pelo Senhor ter nos tirado da lama, como diz esse salmo, somente porque o Senhor nos redimiu, o Senhor já é digno, o Senhor já nos deu tudo nesse lugar. Então nós queremos render nesse ambiente, mas não só aqui, nas nossas casas, no nosso cotidiano. Glórias ao Teu nome, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. Queria convidar você a levantar sua voz, talvez fazer sua nova canção a Ele.